Fala galera, a nossa aula de hoje é sobre a geometria da molécula, tá? Mas o que seria essa geometria da molécula? É como os átomos estão colocados no espaço. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo, uma ligação e o outro átomo. A forma como ele se ocupa no espaço é chamada de geometria molecular. Essa geometria molecular, ela vai depender, tá, da repulsão dos pares de elétrons que estão ao redor desse átomo, beleza? E quais são os tipos de geometria que você pode ter? Geralmente, para o Enem, em caso de Enem, você precisa dominar 5 tipos de geometria: a linear, a angular, a trigonal plana, a piramidal ou tetraédrica. Como é que isso cai para ti? Vai vir lá uma fórmula, uma substância, e você tem que saber qual é o tipo, como é que esses átomos da substância estão colocados no espaço. Se é de forma linear, se é de forma angular, se é trigonal plana, piramidal ou tetraédrica. E isso vai depender da repulsão dos pares de elétrons desses átomos envolvidos, tá? Aqui, gente, eu já coloquei para ti de antemão. A geometria linear, o ângulo é 180 graus, tá? E aqui eu fiz os desenhinhos já para você, tá? Então, a linear, gente, é quando você tem dois átomos, tá? E eles estão ligados numa reta. Esse ângulo aqui, ele forma 180 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ele forma 180 graus. Aí, você tem a linear. Quando você vai analisar a geometria angular, já são 3 átomos envolvidos. E esses átomos eles estão dispostos dessa maneira ou dessa, tá? Tanto faz. E esse ângulo aqui vale 105 graus. Beleza? Colocando no espaço é como se fosse isso aqui, olha. Então, é a maneira como os átomos estão colocados no espaço. É isso que é a geometria molecular. Então, esse ângulo aqui vale 105 no caso da angular, tá? Aqui, gente, seguindo, trigonal plana. Qual é o ângulo da trigonal plana? 120. Como é que se desenha a trigonal plana? Assim, ó. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse isso. Então, você tem aí, ó, a trigonal plana, tá? E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vale 120 graus. Piramidal. Como é que seria a piramidal? Gente, no desenho da prova, geralmente ela vai aparecer assim. Você vai ter um átomo central e 3 átomos colocados. Essa ligação, ela é desenhada desse jeito, como se fosse uma faixa preta, porque indica que ela está para frente da molécula. E essa tracejada é como se ela estivesse para trás, tá? Então, analisando, é como se fosse isso aqui, ó. Você tem uma ligação para frente e essas para trás. Então, aqui, olha, é um formato de pirâmide, tá? Se você for olhar a base, né? E as pontas. Então, é por isso que a geometria é piramidal. Então, isso daqui, a forma como os átomos estão colocados, é o que é a tua geometria molecular, beleza? Aqui, gente, no caso da piramidal, esse ângulo aqui vale 107 e esse vale 109,28. E por fim, a gente tem a geometria tetaédrica, que vale o ângulo de 109,5, que é como se fosse isso aqui, ó. Você tem o elemento central e os ligantes, são 4 ligantes, beleza? Então é isso aqui, ó. Você tem, deixa eu tentar encaixar aqui. Tá aí, encaixou. Aqui você tem o elemento central e os 4 ligantes. Isso daqui é uma geometria tetaédrica, beleza? Olhando assim, professora, então eu só tenho que gravar linear 180, angular 105, trigonal, e é isso? E saber desenhar? Antes fosse, né? Seria muito bom se fosse assim. Qual é a tua missão? Você tem que olhar para a substância e saber dizer como ela está colocada no espaço, tá? Se ela está linear, se ela está angular, se ela está trigonal. Então, a brincadeira é essa. Eu vou logo te dar uma dica. Se você perceber que na tua fórmula, tá? Só tem 2 átomos, tá? Ou seja,
Se você perceber que a tua fórmula molécula é diatômica, tem 2 átomos. Como assim, professora, 2 átomos? Olha, gás hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Então, eu tenho 2 átomos. Quando você perceber que só tem 2 átomos, sejam eles iguais ou diferentes, a tua geometria ela vai ser o quê, gente? Linear. E o teu ângulo vai ser o quê? 180, tá? Então, olha, aqui eu fiz 3 exemplos para ti. H2, o hidrogênio, a gente já aprendeu na aula de covalentes, né? Um elétron. Para estabilizar, ele faz a ligação. Essa ligação, na estrutura plana dele, né? Na fórmula estrutural, tá aqui, olha, hidrogênio se ligando a hidrogênio, e esse ângulo aqui forma quanto? 180. Então, aqui a geometria é linear, é uma reta, tá? Mesma coisa para o nitrogênio, olha. O nitrogênio, a gente já estudou isso. Como ele é da 5A, ele tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. E esse também tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um precisa de 8. Então, eles vão fazer as ligações aqui. Fazendo o compartilhamento dos pares eletrônicos, eles obtiveram uma tripla ligação. 1, 2, 3. Como só tem 2 átomos, a geometria também é linear. E aqui do HCl, fez a ligação aqui. 2 átomos, não importa se são iguais ou diferentes, a geometria também é o quê? Linear. Então, bora lá para a gente avançar. Geometria linear, você tem 5 principais. E a dica é, se aparecer fórmula para ti diatômica de 2 átomos, sejam eles iguais ou diferentes, essa geometria da molécula já vai ser o quê? Linear com ângulo de 180. Professora, mas e se for mais de 2 átomos? Aí, se for mais de 2 átomos, 3, 4, 5 átomos, a gente já pode entrar numa dessas 4, que é o que a gente vai aprender agora, beleza? Então, gente, vamos começar a brincadeira. A gente vai fazer, primeiramente, de 2 moléculas aqui. A gente vai fazer da molécula da água, que a gente já percebe que ela tem 3 átomos, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E do CO2, que também tem 3 átomos, né? 2 oxigênios e 1 carbono. Mas antes, eu quero que você olhe essa tabela aqui. Vou dar um tempo aí para você printar. E refaz no teu caderno, em alguma folha, e deixa de lado aí para você acompanhar a aula, estando com essa tabela pronta, beleza? Então, printou aí a tabela, tá? E a gente vai começar aqui a brincadeira. Olha lá, gente, como é que vai ser isso? Eu vou colocar aqui o passo a passo pra gente iniciar pela molécula de água, tá? Então, a gente tá diante de uma molécula de água e você quer saber qual é a geometria dessa molécula. Como é que você vai fazer? Primeiro passo, identifique o elemento central da molécula. Professora, como é que é mesmo que identifica? O elemento central é aquele que está em menor quantidade na fórmula, tá? É aquele que vai fazer mais ligações. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se ele está em menor quantidade, eu coloco ele como centro. E os outros, professora? Coloca ao redor, tá? Isso a gente já aprendeu nas ligações covalentes. Segundo passo, quantos elétrons de valência você vai preencher ao redor deles? Então, gente, isso a questão lá do teu vestibular, ou ele vai te dar um número atômico para você fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, para você achar a localização, ou ele pode te dar também diretamente o grupo que o elemento está localizado. Aqui eu coloquei para você o grupo, tá? Então, o hidrogênio está localizado no grupo 1A e o oxigênio no 6A. A gente já aprendeu também que quando o grupo está representado por A, que são elementos representativos, o número do grupo é o número de elétrons de valência. Então, o hidrogênio é da 1A. Quantos elétrons ele tem? 1. Então, eu botei um elétron para o hidrogênio aqui, 1 elétron para o hidrogênio aqui. O oxigênio, ele é do grupo 6A. Então, quantos elétrons ele tem? 6. Eu preenchi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, beleza, tu já fez o segundo passo. Você preencheu os elétrons de cada elemento. Qual é o terceiro passo? Formar as ligações para estabilizar a molécula. Lembrando, o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons e os outros com 8 elétrons, não é isso? O hidrogênio e o gás hélio com 2. Então, eu vou estabilizar aqui a molécula fazendo a nossa ligação. Então, aqui, estabilizando a molécula, eu faço o compartilhamento do par. E aqui eu faço o compartilhamento do par. No momento que você fez isso,
O oxigênio tinha 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ficou com 7, 8, estabilizou. E o hidrogênio que tinha 1 ficou com 2, que tinha 1 ficou com 2. Pronto, tá tudo bonito. Até então, é a nossa aula de ligação covalente. Quarto passo, contar as nuvens eletrônicas do elemento central. Olha lá, gente. Nesse quarto passo, você fala de nuvens eletrônicas. Aqui você pode ver que eu já desenhei na fórmula estrutural. Olha, o hidrogênio, a ligação, o oxigênio, a ligação, o hidrogênio. Tá? E os pares eletrônicos que sobraram, eu também coloquei. Sobraram dois, um par aqui, um embaixo, eu coloquei também. E o que seriam as nuvens eletrônicas? Gente, as nuvens eletrônicas, coloquei uma tabela aqui para você. O que tu vais considerar nuvem eletrônica? Ligação simples, tu considera nuvem eletrônica. Dupla também é nuvem. Tripla também é uma nuvem. Ligação dativa ou coordenada também é uma nuvem. E um par isolado de elétrons também se considera como nuvem. Então, se você analisar simples, dupla, tripla, dativa e par isolado, são 5 tipos de nuvens eletrônicas que você tem. Então, beleza. Vamos aqui analisar. Galera, aqui eu tenho uma ligação simples, 2 pares e outra ligação simples. Então, vamos contar quantas nuvens a gente tem. Eu tenho uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. Por quê? Porque ligação simples é nuvem e pares de elétrons isolados também é nuvem. Então, eu tenho 4 nuvens. Aí você vem e anota aqui, 4 nuvens. Beleza? E por fim, você vai analisar quantos ligantes estão ligados no átomo central. Professor, o que são esses ligantes? São os outros átomos, tá? Então, aqui o nosso átomo central é o oxigênio. Quantos ligantes a gente tem? A gente tem um ligante, que é o hidrogênio, e o segundo ligante, que também é o hidrogênio. Então, quantos ligantes a gente tem? 2 ligantes. Então, olha a conclusão que você chegou. Que o átomo central, ele tem quantas nuvens? 4. E ele tem quantos ligantes ligados diretamente a ele? 2. Aí pega lá a tabela que eu falei para você desenhar e printar. Olha, 4 nuvens. E quantos ligantes ele tem? 2 ligantes. Então, a geometria, ela é o quê, gente? Angular, tá? Que aqui esses números do meio são os números de ligantes ao elemento central e aqui são os números de nuvens. E isso vai fazer você chegar na geometria. 4 nuvens, 2 ligantes, a geometria ela é angular. Então, gente, se ela é angular, você não pode desenhar ela na reta, porque na reta não é angular, na reta é linear. Então, a angular a gente já aprendeu. Vai ser assim, ó, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. É assim que a molécula de água, ela está colocada, tá? No nosso espaço. Então, a geometria dela é angular, beleza? Vamos fazer o segundo exemplo do CO2. Então, vamos lá para analisar a geometria molecular do CO2. Então, aqui, gente, a gente observa que você tem uma molécula que tem um carbono e 2 oxigênios, ou seja, 3 átomos, né? Você tem que adivinhar qual é a geometria. Primeiro passo, escolher o elemento central. O elemento central é aquele que tem menor número, né? Então, o carbono só tem 1, ele é o teu elemento central. E os oxigênios, o que que você faz com ele? Coloca ao redor, beleza? Segundo passo, vamos ver quantos elétrons de valência você vai preencher. Aquela história, ou você vai ter que fazer a distribuição eletrônica na questão através do número atômico, ou de alguma forma você vai chegar na localização do elemento. Aqui eu já dei para ti, o carbono é da 4A e o oxigênio é da 6A, né? Calcogênios e aqui o grupo do carbono. Se o carbono é da 4A, ele tem 4 elétrons, então eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4. E o oxigênio sendo da 6A, ele tem 6 elétrons cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tá? Terceiro passo, formar ligações para estabilizar a molécula. Como é que estabiliza? Estabiliza com 8 elétrons, não é isso? Tanto o carbono quanto o oxigênio. Então aqui, gente, a gente vai compartilhar os pares. Eu vou compartilhar aqui, olha,
O oxigênio tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compartilhando o outro, fica com 8. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, uma dupla ligação aqui. Gente, quando o carbono faz essas duas duplas, ele se estabiliza e os oxigênios também, ó. O carbono tinha 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Compartilhando os elétrons. Tá tudo ok. Agora, gente, vamos contar as nuvens eletrônicas. Galera, olha o que eu fiz. Eu desenhei agora em forma estrutural. A dupla daqui tá bem aqui, essa dupla tá aqui. E os pares de elétrons eu coloquei aqui ao redor do oxigênio, tá? Vamos olhar para o elemento central, é sempre ele o teu, tá? Teu carrão-chefe. O elemento central, gente, ele tem par de elétrons? Não, não tem, então não conta como nuvem, né? Agora ele tem dupla. Gente, aqui, como é dupla, uma dupla é uma nuvem, outra dupla é a tua segunda nuvem, tá? Você não pode cair no erro de falar assim, ah, tem uma nuvem, 2, 3, 4. Não. Quando a ligação simples estabiliza, aí fica sendo ligação simples. Aqui ele precisou fazer dupla para estabilizar, então você conta dupla, tá? Então aqui você tem uma nuvem, duas nuvens. Aí você vem e coloca aqui. Olha, eu tenho duas nuvens. Por fim, contar o número de ligantes ligado ao elemento central. Quantos ligantes tem? Tem um ligante, que é o oxigênio, 2 ligantes com outro oxigênio. Então, você tem duas nuvens e 2 ligantes. Aí, vamos lá na nossa tabela. Olha, nossa tabela. Você tem duas nuvens e 2 ligantes. Qual é a geometria? Linear. Então, gente, aqui a gente já desenhou certo, né? Está na reta. A geometria linear é aquela que faz 180. Então, a linear 180 graus, como a gente viu. Agora, gente, bora olhar essa molécula aqui. Galera, eu já não vou mais fazer o passo a passo. A tua mente já vai trabalhar sozinha, tá? Essa molécula aqui, ela tem 4 elementos, né? 4 átomos, tá? 2 tipos de elementos. Então, aqui a gente tem 3 flúors e 1 boro. Quem está em menor quantidade? O boro. Então, tu joga ele como se fosse teu elemento central. O flúor, gente, distribui ao redor, tá? Então, eu distribuí aqui o flúor, beleza? Bom, o segundo passo é você saber os elétrons. Aqui eu já coloquei para você, né? O boro é da 3A e o flúor é da 7A. Lá na tua questão vai ter alguma maneira de você saber aí a localização do elétron para saber, do elemento para saber quantos elétrons tem. Então, aqui o boro tem 3, eu vou fazer aqui 1, 2, 3. O flúor, 7A, então ele tem 7 elétrons. Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Agora a gente vai formar as ligações para estabilizar a molécula, tá? Então, olha, o boro vai fazer aqui com esse flúor, aqui com esse e aqui com esse. Olha, bora analisar o flúor. O flúor, gente, ele tinha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 1, 8 estabilizou. Esse flúor aqui, 2, 4, 6, 7. Com 1, 8 estabilizou. E esse flúor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 1, 8 estabilizou. Professora, mas o boro tinha 3. E agora ele com mais 3 dá 6. Porque essa molécula, tá? Ela entra naquela regra da contração do octeto. O boro, nesse caso, ele não estabiliza com 8. Ele estabiliza com 6. Para você que não assistiu a aula de ligações covalentes, dá um pulo lá. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito. Aqui a gente está querendo saber a geometria da molécula. Então, aqui a gente já fez os nossos compartilhamentos dos pares, tá? Agora a gente vai ver quantas nuvens tem o elemento central. Então, gente, olha só o que tu vai fazer. Faz o desenho da tua estrutural aqui. Então, tu tem BF e F aqui. Olha. Em cima, você não tem sobra de elétrons. Então, aqui também não, tá? Olha para cá. Quantas nuvens a gente tem? Ligações simples indica nuvem, né? Então, tem uma nuvem, 2, 3 nuvens.
E quantos ligantes você tem ao elemento central? Um ligante, dois, três. Então, aqui você tem 3 nuvens e 3 ligantes. Bora na nossa tabela. Quando você tem 3 nuvens e 3 ligantes, qual é a geometria? Trigonal. Gente, então se fosse para desenhar de forma correta, ficaria assim, olha. Fluo. Porque a geometria, ela é trigonal, tá? Então, não seria assim, que é o que a gente já aprendeu. Beleza? Bora para a próxima. Então, bora fazer agora do NH3, gente. Aqui, já coloquei para você o nitrogênio da 5A e o hidrogênio da 1A. Vamos para o elemento central. O nitrogênio só tem um. Então, ele que vai ser o teu elemento central, tá? Então, a gente põe aqui ele. Elemento central. O que tu fazes com esses 3 hidrogênios? Coloca ao redor, tá, gente? Então, eu vou botar aqui ao redor. Feito isso, você tem que distribuir os elétrons da camada de valência. O nitrogênio é da 5A. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o hidrogênio é da 1A. Então, eu tenho um para cada, tá? Distribuir os elétrons, tá tudo certinho. Agora, bora estabilizar a molécula. Como é que estabiliza? Fazendo as ligações com os compartilhamentos dos pares. Compartilhei aqui, compartilhei aqui, compartilhei aqui. Olha, o nitrogênio tinha 5, 1, 2, 3, 4, 5, ficou com 6, 7, 8, estabilizou. E cada hidrogênio estabiliza com 2. Então, tá todo mundo estabilizado aí, tá todo mundo certo. Agora, você tem que saber quantas nuvens eletrônicas o teu elemento central tem, tá? Para você visualizar melhor, faz a tua plana. Então, eu vou botar aqui. Olha lá, gente. Essa ligação é essa aqui é essa é essa e o parzinho, tá? Quantas nuvens eletrônicas a gente tem? Ligação simples é nuvem. Então, a gente tem uma nuvem, 2, 3 nuvens. Par de elétrons isolados é nuvem também. 4 nuvens. Então, veja bem aqui, anota. 4 nuvens. Quantos ligantes a gente tem? Ligante é o que está ao redor do nitrogênio, né? Então, um ligante, 2, 3 ligantes. 4 nuvens e 3 ligantes. Bora lá na tabela. Você tem 4 nuvens e 3 ligantes. Qual é a geometria? Piramidal. Gente, então se é piramidal, não é assim que você desenha, tá? Você vai desenhar assim, olha, piramidal. Põe o nitrogênio, aquela ligação que tá para frente, aquela que tá para trás e a outra, tá? Então, você tem a geometria piramidal da amônia. Então, vamos fazer aqui para achar a geometria do metano, tá? Tá, que é o CH4. Galera, quem vai ser o elemento central? Elemento central é aquele de menor quantidade na fórmula. Então, aqui eu tenho 4 hidrogênios e 1 carbono. Então, o nosso elemento central vai ser o carbono. Coloca ele aqui. O que tu faz com os outros? Coloca ao redor. Então, aqui tu tem 4 hidrogênios, beleza? Segundo passo é você saber quantos elétrons você vai preencher. Olha, aqui eu já coloquei para ti. O carbono é da 4A e o hidrogênio é 1A. Lá na tua prova, você vai ter algum método para chegar nessa informação, tá? Então, é bom você ser bom em distribuição eletrônica. Tem a nossa aula aí no canal. Então, aqui eu vou distribuir, olha. 1, 2, 3, 4. E o hidrogênio, cada hidrogênio eu vou ter 1, tá? Os elétrons podem ser representados por pontinhos ou por X, tanto faz. Então, preenchi aí os elétrons de valência dos meus elementos. Agora, eu vou fazer alcançar a estabilidade, compartilhamento dos pares. O carbono tem 4, ele precisa de 4 para estabilizar. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele tinha 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, compartilhando o par. E cada hidrogênio está estabilizando com 2, tá? Porque os hidrogênios estabilizam apenas com 2 elétrons. Feito isso, gente, bora ver quantas nuvens eletrônicas tem. Então, para você visualizar melhor, faz a tua estrutural.
Então, aqui eu tô fazendo a estrutural, que é quando a gente desenha a ligação com tracinho, tá? Então, tá aqui, olha, as ligações, coloquei. Veja, não tem par de elétrons sobrando, tá? Então, tá de boa. Agora, bora contar nossas nuvens eletrônicas. Cada ligação simples é uma nuvem. 1, 2, 3, 4. Quantas nuvens a gente tem? 4 nuvens. E ligantes? 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes. A gente tem 4 nuvens e 4 ligantes. Bora lá na nossa tabela. Então, a gente indo na nossa tabela, vamos aqui, ó. 4 nuvens e 4 ligantes. A geometria ela é o quê, gente? Tetraédrica. Então, galera, se é tetraédrica, tá? Você não vai desenhar assim, você desenha assim o correto, ó. Assim que é o correto para tetraédrica. Então, essa é a geometria do nosso metano, que é como se fosse isso aqui, ó. Tá ok? É assim que o metano está disposto no espaço. A molécula dele tá desse jeito. Vamos para a próxima aqui. Então, galera, eu vou fazer mais esse exemplo contigo, que vai envolver aqui ligação dativa ou coordenada. Na nossa aula lá de ligação covalente, eu não cheguei a fazer nenhum exemplo com ligação dativa ou coordenada. Então, eu vou aproveitar aqui e vou colocar para você o que seria essa ligação dativa ou coordenada, tá? Gente, eu quero saber qual é a geometria molecular do SO3. Qual é o passo? Quem é o elemento central? O elemento central é o que tiver menor quantidade na fórmula, tá? Ou seja, é o que vai fazer mais ligações. Então, é o S. O que você faz com os 3 oxigênios aqui? Coloca ao redor, tá? Então, iniciastes aí teu raciocínio. Gente, vamos agora preencher os elétrons. Tanto o enxofre quanto o oxigênio, eles são da 6A. Então, se eles são da 6A, cada um vai ter 6 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, preenchi. Galera, se cada um tem 6, eles estão precisando de 2 cada um para alcançar os 8 elétrons e ficar estáveis. Então, bora começar a brincadeira aqui. Eu vou compartilhar aqui, ó. Gente, compartilhei o par. Vejam, esse par é como a gente sempre tá vendo, né? Um elétron vem do enxofre e o outro elétron vem do oxigênio, tá de boa. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ainda precisa mais de um. Então, bora compartilhar esse outro par. Um vindo do enxofre e o outro do oxigênio. Pronto, compartilharam. Quando ele faz isso, o enxofre alcança os 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse oxigênio também alcança os 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professora, mas e agora? Eles já estão estáveis os dois, mas ainda falta esses dois. Aí é que entra a história da ligação dativa ou coordenada. O que seria essa ligação, gente? A ligação dativa ou coordenada é quando o teu elemento central, ele já tá de boa, ele tá estável, já tá com 8, mas ele vai compartilhar o par só para que o outro alcance a estabilidade. E veja a diferença. O par, ele é totalmente do enxofre. Não é um de cada, como a gente estava vendo aqui. Um do enxofre e um do outro. Não. O par é todo dele. Então, ele pega esse par aqui, ele compartilha. É representado por seta, tá? Compartilhou, pega o outro par que é todo dele e compartilha. Tá? Então, aí, quando ele faz isso, ele faz duas dativas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. Beleza, gente? Agora a gente vai fazer isso para a gente descobrir a nossa quantidade de nuvens. Então, vamos fazer aqui a estrutural. Fica o S, fica setinha, oxigênio, né? Indicando a nossa dativa. Setinha, oxigênio, que está indicando aqui a dativa. E nós temos aqui uma dupla com oxigênio. Professora, sempre vai aparecer setinha? Não necessariamente. Às vezes pode aparecer desse jeito aqui, ligação normal, tá? Assim, também pode ser representado.
Então, olha, ou vai aparecer assim a tua estrutural ou assim. Ou a dativa, ela é ou representada pelo traço ou pela seta. Por que é melhor você fazer a estrutural? Porque a gente tem que saber quantas nuvens a gente tem. Então, bora contar aqui, olha. Dativa é uma nuvem, duas nuvens. Dupla é uma nuvem, tá? Não esqueçam, tu não vai contar uma nuvem, duas. Quando é de dupla, é só uma nuvem. Então, uma nuvem, duas, três nuvens a gente tem. Três nuvens. Gente, a gente tem três nuvens. E quantos ligantes nós temos aí? Três ligantes, né? Um ligante, dois ligantes, três ligantes. Então, nós temos três nuvens e três ligantes. Vamos lá na nossa tabela ver. Aqui, gente. Três nuvens, três ligantes. Qual é a geometria? Trigonal, tá? Então, gente, se a geometria é trigonal, como é que você faria no plano aqui? Ficaria assim, ó. Então, aqui seria a tua... Que esse oxigênio saiu meio torto, mas é a maneira como o certo a ser escrito a fórmula, tá? É a tua trigonal plana, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, aí, tá? Deixe um comentário, qualquer dúvida e bons estudos.